Paz do Senhor, amada igreja, agora sim, né? Essa transmissão que nós estamos fazendo para abençoar a tua vida todos os dias, estaremos nos reunindo às 19 horas para trazer algo de Deus, de especial de Deus para a tua vida. Eu, pastor Tarles e a pastora Gislaine estaremos adorando o nome do Senhor e logo após trazendo uma palavra de Deus para abençoar a tua vida, para abençoar a tua família, em nome de Jesus. Me permita orar neste momento. Pai, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor neste momento. Clamamos a presença doce do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Eu te peço em nome de Jesus, nos conduza ao lugar secreto, o lugar da adoração, onde nós encontramos a Tua face, onde nós sabemos, Pai, que estamos seguros, que estamos diante do Senhor. Então eu te peço que esta palavra, em nome de Jesus, que este tempo, Senhor, seja um tempo, Senhor, em que Tu te reveles em nossas vidas. Eu te peço em nome de Jesus que neste tempo, dessa transmissão, o Senhor esteja tocando não só os nossos corações, mas os corações dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão assistindo essa transmissão. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo fale poderosamente nas nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, pastora?
Seja o nome de Jesus Cristo pelo que Ele tem feito na nossa vida, né? Vamos entender a palavra do Senhor neste dia e compreender aquilo que Ele tem para a nossa vida, né, pastor? Estamos passando por uma situação, né? Uma pandemia que tem se alastrado no nosso planeta, nas nossas sociedades, e todos os dias nós queremos trazer uma palavra de vida para abençoar a tua vida, né? E o versículo que eu queria ler, pastor, que eu quero ler e vou ler, né, se encontra no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12, né, que eu creio que é um dos princípios de Deus para abençoar a nossa vida neste tempo de crise, nessa situação que nós estamos vivendo hoje, tá? E a palavra diz assim, Hebreus 4, 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu creio, pastor, que neste momento que nós estamos vivendo, né, essa pandemia que está acontecendo no nosso meio, na nossa sociedade, no mundo que tem se alastrado no mundo, eu creio que nós temos que entender o propósito de Deus. Até ministrando durante o culto ontem, né, na nossa transmissão online, o Senhor me deu a palavra de Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para todas as coisas. Então nós temos que aprender a discernir o tempo de Deus. E para aprendermos a discernir o tempo de Deus, nós precisamos entender a palavra de Deus, que é um manual de vida e conduta cristã. Então, se tem algo que Deus nos deixou para nós entendermos os teus propósitos, as suas revelações, o teu querer, a tua vontade, é a palavra de Deus, né? Esse versículo que nós lemos fala que esta palavra, ela é viva, tem vida nessa palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, nós somos libertos por essa palavra. Nós somos vivificados por essa palavra. Nós somos salvos por essa palavra. E além, Jesus disse assim que nós já estamos limpos pela palavra que saiu da boca dele, que é justamente esta palavra.
Interessante, pastor, é que lá no Salmo 119 diz assim, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então nós cremos que nós temos que entender, é tempo de discernirmos o tempo de Deus na nossa vida. É tempo de entendermos a palavra, de entender o motivo pelo qual Deus tem permitido tudo isso. É tempo de nós entendermos, compreendermos, discernirmos o agir de Deus nesses momentos, nessa crise. E a palavra de Deus, ela nos dá um norte, né, pastor? Ela vai dar uma direção para que nós possamos aí caminhar de acordo com a vontade dele. É interessante que, meus irmãos, Deus sempre trabalha com princípios. E quando nós, povo dele ou não, começamos a quebrar os princípios de Deus, aí vem uma palavra que muita gente não gosta, que é a maldição. A maldição, ela não é um castigo, a maldição é um alerta de que alguma coisa está errada e nós precisamos resolver para que então nós venhamos a colher, a comer, a viver o melhor de Deus nessa terra. A própria Bíblia lá em Deuteronômio diz que Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição. Nós temos que escolher, porque tem a bênção e tem a maldição. Então está escrito na palavra que nós precisamos tomar as nossas decisões, porque as nossas escolhas que nós fazemos, a semente que nós plantamos na terra, é o que geralmente, é o que realmente nós iremos colher. Sim. Então os princípios de Deus, que Deus estabeleceu nessa terra, eles têm que ser obedecidos, eles têm que ser cumpridos. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero fazer aqui um alerta. A palavra de Deus, que é a vida, nós precisamos entendê-la. Nós precisamos, além de entendê-la, também praticá-la, porque está escrito que nós não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes dessa palavra. Existem princípios que estão sendo quebrados por todas as partes, nós estamos vendo isso e nós estamos colhendo a quebra desses princípios. É por isso que nós ultimamente andamos falando como igreja profética, nós temos falado que o povo precisa se colocar na brecha. Né? Nós precisamos entender isso, né, pastor? Coisa que até Deus colocou no teu coração, né? Uma das coisas que o Senhor tem falado comigo há algum tempo é que é tempo de arrependimento. Amém. É tempo de arrependimento porque o Senhor tem falado através da palavra, né? Quando a gente ora, o Senhor tem confirmado que nós precisamos nos arrepender. É tempo de arrependimento, é tempo de você se arrepender pelos pecados, não só os seus, mas pelos pecados dos seus pais, dos seus avós, dos seus amigos, da geração passada e também os pecados da nação. Nós temos que interceder, entrar na brecha, né? Nos colocar em oração por cada pessoa que está em nossa volta, pedir perdão ao Senhor, né? Pedir a misericórdia do Senhor, que a misericórdia do Senhor venha sobre nós e que nós, como nação brasileira, nós devemos nos arrepender, né? Cada pecado que a nação tem cometido, se afastar do Senhor, toda a idolatria e muitos outros, o adultério e muitos outros pecados que não têm agradado o coração do Senhor. Nós temos que nos arrepender e, como diz a palavra, os sacerdotes devem chorar entre o alpendre e o altar, chorar, né? Pedindo ao Senhor misericórdia, chorar mesmo, pedindo perdão ao Senhor pelos pecados e se arrepender. É tempo de se arrepender. E o Senhor, Ele é fiel. Aquele que se arrepende, o Senhor é aquele que fala naquele versículo que o Senhor, ao que se arrepender, o Senhor ouvirá a sua oração, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. É tempo de o Senhor, nós estarmos na brecha, clamando ao Senhor perdão, arrependimento, para que o Senhor venha e sare a nossa terra, né? O Senhor nos perdoe de todo pecado e o Senhor se volte novamente para nós com os olhos de misericórdia. É verdade, né? Nós estávamos até conversando, né, que tem 3 tipos de pessoas, né? Deus procura alguns tipos de pessoas aqui na Terra. E algum desses tipos de pessoas que Deus está procurando, primeiro Jesus conversando com a mulher samaritana, ele disse que Deus procura os verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Né? Então Deus procura os verdadeiros adoradores que em crise adoram, que fora da crise adoram, que em momento de bonança adoram.
Aleluia. São adoradoras. Adoram ao Senhor não pelo que Ele pode dar, mas pelo que Ele é, e Ele é Deus. Isso é uma classificação de pessoas que Deus está procurando, continua procurando. E em nome de Jesus, algum desses que estão nos assistindo, que Deus encontre aí verdadeiro adorador dele, em nome de Jesus Cristo. Eu creio em nome de Jesus. Né? Então Deus te encontra como um verdadeiro adorador dele, uma verdadeira adoradora dele, né, pastor? Amém. Uma segunda classificação que Deus procura aí, e é muito profunda, é justamente quem se põe na brecha. Nós temos visto, gente, nós não estamos aqui para ser hipócritas, né, pastor? Nós estamos aqui para mentir. Nós temos que entender a verdade de Deus. E a verdade de Deus é que nós temos visto, nós temos assistido muitas lideranças em pecado. Nós temos visto o pecado em cima do altar. Sim. Nós temos visto muita coisa muito ruim. Pecado. As pessoas estão se acostumando com o pecado em cima dos altares. Está virando bicho de estimação o pecado, sim, né? Até mesmo a separação, as pessoas estão se acostumando que pode haver separação. E isso não pode, né? E está acontecendo muito isso, gente. Um alerta aqui dentro da igreja. Nós estamos falando dentro da igreja. Sim. Divórcio, adultério, prostituição, sexualidade. Está acontecendo dentro da igreja. Sim. E nós somos o povo adquirido por Deus através do sangue de Jesus Cristo. Então nós temos que ser aquela igreja imaculada. Não podemos nos conformar, né? Perfeito. Não, além de nos conformar, nós temos que ser a igreja imaculada que não tem manchas. Né? O pecado na vida da igreja ela tem que ser um acidente, não pode virar aquilo que está assim, que quando você aprofunda, iniquidade. Sim. O pecado, ele pode acontecer, até pode, mas tem que ser um acidente, algo que você não planejou, algo que você não projetou. Logo em seguida tem que haver o arrependimento e a pessoa se voltar de novo ao Senhor. Aquele versículo que você disse, 2 Crônicas 7,14, né? Sim. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, sim, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós precisamos entender, nós temos visto, né, continuando, e assistido, os pecados estão dentro da igreja, nós precisamos entrar na brecha. Sim. Primeiro nós precisamos nos arrepender, sim, de todos os pecados, nossos pecados. Né? Segundo, nós precisamos entrar na brecha porque nós temos assistido corrupção da nossa nação, nós temos assistido corrupção de muitos políticos e autoridades, nós temos visto muita idolatria, sim, infelizmente tem tido muita idolatria através de pessoas. Através de imagens de escultura, mas idolatria através de pessoas idolatrando outras pessoas. Isso também desagrada o coração de Deus, né? Justamente. Às vezes pessoas idolatrando circunstâncias, momentos, trabalhos, e não pode, isso tudo é idolatria, não podemos. E esse mundaréu de pecado as pessoas têm se permitido, e como nós estávamos dizendo, virando normalidade, né? As pessoas estão se acostumando como se pecado fosse algo normal. Deus não divide sua glória com ninguém, então não tem jeito. E deixa eu trazer um alerta, né, para a nossa vida, para a tua vida, para a nossa vida, para toda a igreja. Há um versículo muito que nós precisamos entendê-lo profundamente em Apocalipse, que dizem que muitas pessoas irão diante do Senhor e dirão: Senhor, expulsamos demônios em Teu nome, Senhor, operamos maravilhas em Teu nome, Senhor, fizemos milagres e prodígios em Teu nome. E Jesus olha para ele e diz assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Então Jesus está falando justamente daquilo que nós estávamos falando, que pecado, se acontecer, ele tem que ser um acidente, não projetado, não planejado. Ele não pode ser algo costumeiro. Eu estou vivendo uma vida de pecado e vou continuar a vivendo. Gente, nós estamos colhendo essa semente que foi plantada e que nós precisamos pedir perdão a Deus para que esta árvore do pecado, da consequência, da maldição, né, ela pare de crescer. Por isso nós precisamos pedir pecado, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Pedir perdão, entrar na brecha, ser intercessores pela nação, pedir
pedir perdão pelos pecados da nação, pedir perdão pelos pecados da nossa cidade, pelo pecado do nosso estado, pelo pecado do mundo. Então nós temos que ser intercessores, entrar. A misericórdia do Senhor. Isso é uma das classificações de pessoas que Deus procura. Deus procura pessoas que possam estar ou estejam na brecha. Né? Então, em nome de Jesus, mais um, vamos profetizar aqui, que em nome de Jesus, Deus ache aí agora uma pessoa que esteja disposta, um homem ou uma mulher, jovem, adulto ou criança, que esteja dispostos a entrar na brecha para serem intercessores dessa nação, para pedirmos perdão pelos pecados da nossa nação, pela nossa nação, pelos pecados dos nossos pais, pelo pecado dos nossos avós. Precisamos entender esse propósito, precisamos orar, clamar a Deus pela misericórdia em nome de Jesus. Está tudo aqui na palavra, gente. A gente precisa entender a palavra. Segundo a Timóteo 3,16 diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir e corrigir injustiça. Então a palavra de Deus, ela é proveitosa quando ela é vista de uma forma divina, inspirada por Deus, proveitosa para nos ensinar, nos redarguir, corrigir e nos instruir em justiça. A palavra de Deus é maravilhosa. Maravilhosa. Né? Então, nós precisamos entender a base do trono de Deus. É a palavra. É justiça e verdade de acordo com a sua palavra. Então, gente, entendamos, estudemos, analisemos, leamos esta palavra para que ela entre em nossos corações. A palavra de Deus tem poder para mudar a tua história. A palavra de Deus tem poder para libertar a tua vida, libertar a tua família. A palavra de Deus tem poder para transformar a humanidade. Se a palavra de Deus, os princípios de Deus estabelecidos por Deus estiverem presentes numa sociedade, presentes na nossa vida, presentes na igreja como fundamental, como centro da vontade de Deus, se nós estivermos nesse centro da vontade de Deus e a palavra for o nosso horizonte, Jesus falou assim: se vós estiverdes em mim, a minha palavra estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Irmãos, nós precisamos honrar esta palavra. Nós precisamos entender esta palavra. Nós precisamos, em nome de Jesus, entender os princípios de Deus, trabalhar os princípios de Deus, viver nos princípios de Deus, porque eu creio na restauração do Brasil. Eu creio na restauração das famílias do Brasil. Eu creio que Deus está levantando intercessores nessa geração. Eu creio que Deus está levantando profetas nessa geração para apontarem aonde nós estamos errando. Eu creio que Deus está levantando homens e mulheres que estejam em compromisso com esta palavra, assim como Daniel, em nome de Jesus, esteve em compromisso com esta palavra, não se tomando conta do que o Nabucodonosor queria que ele fizesse, mas obedecendo os princípios de Deus. Nós temos que ser como Daniel, que Deus levante Daniéis na nossa geração, que Deus levante Isaías na nossa geração, que Deus levante Elias na nossa geração, profetas que têm compromisso com a verdade, com a palavra, em nome de Jesus Cristo. Eu creio que Deus está restaurando o Brasil, que Deus está restaurando os princípios de Deus na nossa vida e nas nossas igrejas. Eu creio que Deus está trabalhando por isso. Eu creio que a base da igreja, eu creio que os fundamentos da igreja estão sendo trabalhados. Então, como está em Apocalipse, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus está dizendo às igrejas. Em nome de Jesus, queridos, nós vamos levantar um clamor aqui pela nossa nação. Neste momento, a pastora vai estar fazendo uma oração pela nossa nação, em nome de Jesus, para que a nossa nação seja abençoada, para que esse surto deste vírus, né, não venha tomar conta da nossa nação, mas nós precisamos entender os princípios de Deus, né, pastor? Em nome de Jesus. Precisa entender, sim. Vamos clamar ao Senhor, o Senhor se revele a nós, amém? Aleluia. Vamos orar ao Senhor, então, pedindo perdão pelos pecados, abençoando a nação, amém, pastor? Convido você que está aí na sua casa, você também feche os seus olhos e derrame o seu coração aí diante do Senhor, amém? Aleluia. Senhor amado, em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos, Senhor, colocamos o Brasil diante do Senhor. Senhor, nós intercedemos agora, Senhor, por cada área do Brasil, Senhor, em nome de Jesus. Nós clamamos que o Teu Espírito Santo possa passar, Senhor, sobre o Brasil, Senhor,
possa, Senhor, vir convencer, Senhor, a todos, Senhor, Sim, do Deus. juízo, Senhor, convencer, Senhor, do pecado, Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, Senhor, que o Brasil seja, Senhor, um país agradável ao Senhor, Senhor, que o Brasil seja um país segundo o teu coração, assim como foi Davi, rei Davi, Senhor, o Brasil seja, Senhor, uma nação que agrada ao teu coração, Senhor, que faz aquilo, Senhor, que está no teu coração, Senhor, que cumpre os teus sonhos, Senhor, os teus planos, os teus projetos. Senhor, não a nós, mas ao Senhor seja a glória e a honra para sempre, Senhor. Em nome de Jesus, eu clamo, Senhor, que o Senhor levante os profetas deste tempo, Senhor. Pessoas, Senhor, comprometidas com o teu reino, comprometidas com o teu nome, comprometidas, Senhor, em agradar o teu coração, Senhor. Senhor, pessoas, Senhor, que estão em conexão com o Senhor o tempo todo, Senhor. Pessoas que estão, Senhor, ligadas, que andam pelo Espírito Santo, como diz, Senhor, tua palavra, andar em Espírito. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que essas pessoas, Senhor, saiam das cavernas e comecem, Senhor, a profetizar, Senhor. Ah, Senhor, proclamar, Senhor, o arrependimento do Senhor. Proclamar, Senhor, o tempo do Senhor. Senhor, proclamar, Senhor, o juízo do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos, Senhor, que o Senhor comece, Senhor, em nome de Jesus, a destravar os ouvidos do teu povo, Senhor, para que as pessoas ouçam a tua voz. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que, Senhor, o Senhor possa, Senhor, trazer, Senhor, nos altares das igrejas, Senhor, de todas as igrejas do Brasil, Senhor, o temor do Senhor, Senhor, tanto para os instrumentistas, os cantores, os pastores, pastoras e todo tipo, Senhor, de função, Senhor, de liderança, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha trazendo arrependimento, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer, Senhor, temor do Senhor. Ah, Senhor, que haja comprometimento com o Senhor, ó Deus, não só com o microfone, não só, Senhor, com aplausos, Senhor, não, Senhor, mas sim, Senhor, com o teu coração, Senhor. Senhor, que sejamos ligados, Senhor, à tua vontade, Senhor, à tua palavra, Senhor, como foi pregado aqui, Senhor. A palavra do Senhor é a base, Senhor. Então, Senhor, que o Brasil possa estar ligado com a base, Senhor, que é a tua palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, que o Senhor desperte a tua igreja, Senhor, que está no Brasil. Senhor, a igreja que dorme, Senhor, que está, Senhor, na mornidão, Senhor, como diz lá em Apocalipse, que o Senhor vai vomitar, Senhor, os frios e os mornos, o Senhor não aceita, Senhor, o Senhor vomita os mornos. Senhor, em nome de Jesus, desperta a tua igreja, Senhor, para um novo tempo, Senhor, de fervor na tua presença, Senhor. Senhor, eu te peço que o Senhor aqueça, Senhor, aqueça o coração das pessoas que são os escolhidos do Senhor aqui do Brasil, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que eles não se contentem, Senhor, simplesmente ir para a igreja aos domingos, Senhor, mas que eles tenham interesse, Senhor, em estar, Senhor, no secreto contigo, em buscar a tua face, Senhor, dia e noite, Senhor, durante a tarde, meditar na tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, que venha, Senhor, o teu reino, venha o teu governo, Senhor, sobre o Brasil, em nome de Jesus. Amém, igreja. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amanhã nós temos mais uma transmissão para abençoar a tua vida, para abençoar a tua casa. Não esquece, vamos clamar pelo nosso Brasil, porque nós cremos na restauração da nossa nação. Deus te abençoe em nome de Jesus. Uma ótima noite para a glória de Jesus. Eu faço parte desta família. Deus te abençoe.